Olá, minhas amigas, meus amigos, estamos de volta para juntos fazer mais uma reflexão no nome do Senhor Jesus. Tem muitos dias que eu não coloco aqui um vídeo novo, são tantas tribulações que surgem para tomar o tempo da gente, mas Deus é grande e sempre prepara um tempo. E a gente também tem que fazer o tempo. E agora estou fazendo o tempo. Cheguei da igreja com muita saudade de vocês e para juntos com vocês a gente trazer aqui uma reflexão para fazer uma meditação no que Jesus quer falar ainda mais conosco nesse dia de hoje. Amém? Eu quero trazer para nossa meditação o poder do servo vem de Deus. Servo é aquele que serve. E o nosso amado Salvador Jesus Cristo é um servo do Senhor Deus, é o Filho de Deus que sempre está a nos servir, a nos abençoar. Queridas amigas e amigos, eu não posso deixar de pedir para você dar o joinha, dar o like, coopera com o vídeo para ele subir, porque sem o seu like o vídeo fica parado, a live não anda. Então eu conto com você, com seu apoio. Vamos juntos anunciar que Jesus está voltando. O seu like, você dando like, esse vídeo alcança multidões. Amém? Então, já disse aqui o título da palavra, fica em 2 Coríntios, a partir do versículo 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Nós vamos fazer uma reflexão hoje um pouquinho diferente. Cada versículo nós vamos refletir nele. Aqui nós estamos vendo em Coríntios, falando aqui conosco que este tesouro em vasos de barro, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja do poder de Deus e não da nossa parte. Minha amiga, meu amigo, eu e você somos um vaso de barro. A ciência prova todos os componentes da terra temos na nossa carne. A nossa carne, ela é composta de todos os nutrientes que tem na terra. E se faltar algum desses nutrientes em nosso corpo, por aí entra a enfermidade. A falta do ferro causa problema no cérebro, né? Muitas vezes a pessoa fica com esquecimento, potássio e etc. Por aí vai. Todos os componentes têm que estar em dias em nosso corpo para que a nossa saúde esteja em ótimo estado. Então, nós somos um vaso de barro, que dentro desse vaso de barro, que sou eu,
é você, tem um tesouro muito valioso guardado, que é o Espírito Santo de Deus. Vamos valorizar mais o Espírito Santo, porque não temos merecimento nenhum de trazer tão grande tesouro guardado em nossos corações, na nossa vida, porque nós somos um vaso de barro frágil, sujeito a quebrar a qualquer hora. Quando eu digo quebrar, os amigos e amigas me entendem. É ter o CPF cancelado e ir embora do planeta. Seguindo aqui no versículo 8, diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. Todos os dias o cristão tem uma tribulação a vencer. Mas o verdadeiro cristão nunca está angustiado, nem em meio às dores, nem sofrendo dores, porque muito mais Jesus sofreu por mim e por você. Então, nós não somos angustiados, perplexos, mas não desesperados. Às vezes vem aquele momento perplexo na nossa vida, em meio às tribulações, mas nunca nós ficamos desesperados. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Os cristãos sofrem muitas perseguições, mas nunca fica desesperado e nem abatido e nem destruído, porque maior é aquele que habita nesse vaso de barro, que sou eu e você. Então, somos perseguidos por várias coisas. Perseguido por enfermidade, que não é Deus que coloca em ninguém, mas Deus permite para que a nossa fé seja provada, porque o ouro, ele é provado que é um ouro de qualidade, é no fogo. Pega-se aquela pedra bruta, o garimpeiro pega e leva no fogo, lá na vasilha própria, derrete para dali sair o ouro, 18 quilates, etc. O ouro, que é o metal mais valioso que hoje ninguém nem usar pode. Mal uma bijuteria, porque hoje a coisa está muito complicada. Trazendo sempre no nosso corpo o morrer, o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Nós que somos servos de Deus, nós trazemos sempre o morrer na nossa carne todos os dias e todo momento. Porque se nós não morrer para a carne todos os dias, a vida de Jesus jamais vai se manifestar em mim ou em você. Para que a vida de Jesus se manifesta em nossos corpos, em nossa vida, o nosso corpo tem que ser entregue à morte todos os dias,
Quando eu digo a morte, é morte dos desejos, morte de ambições. O coração de um cristão, ele não pode carregar outra coisa a não ser a presença do Espírito Santo. O resto, tudo que for resto, tudo que fugir à presença do Espírito Santo, tudo que fugir à presença de Jesus na nossa vida, o Espírito Santo não fica junto. O Espírito Santo não fica junto com lixo. Por isso, nos nossos corações, nós não podemos ter lixos guardados. A nossa carne tem que morrer todo dia para os seus desejos, para que tenhamos a vida de Jesus manifesta em nossos corpos. Pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, pois nós que vivemos, nós estamos sempre, é contínuo, entregues à morte por amor a Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira que Ele entregou a vida dele por nós. E nós não merecíamos tão grande salvação. E Ele morreu para nos salvar, para nos dar direito à vida eterna e morar junto com Ele no paraíso. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, em nós, de modo que em nós opera a morte de tudo que não agrada a Deus na nossa vida tem que ser banido. Mas para que tenhamos vida e vida em abundância com Jesus Cristo. Ora, temos o mesmo espírito de fé. Eu tenho o mesmo espírito de fé que você que está refletindo comigo aí tem. Conforme está escrito, criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu criei em Jesus Cristo e por isso eu tenho a maior alegria de morrer a cada dia para que Ele viva em mim. Também nós, eu e vocês que estão aqui comigo, cremos e por isso falamos. Nós falamos não é da boca para fora. Nós falamos porque vivemos isto. Nós temos que viver vigilante 24 horas por dia, até dormindo, porque na hora que nós vamos dormir, nós temos que orar o nosso Deus, pedir o Espírito Santo, que não nos deixa vir sonhos desagradáveis, para que se viermos a sonhar, seja sonhos do céu. Até dormindo, o Espírito Santo nos traz a sua revelação. Sabendo que
aquele que ressuscitou, que é Jesus, o Senhor Jesus, aquele é Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará nós com Jesus e nos apresentará convosco. Nós somos um corpo, eu aqui, você aí nos Estados Unidos da América, porque tem seguidores lá. Meu canal é pequeno, mas aqui já me apareceu pessoas me seguindo, não inscreveram-se no canal, mas me segue, visualiza. Na Austrália, Estados Unidos e outros que ainda não identificaram, porque eu não tenho tempo para estar vendo mensagem e as pessoas deixam de comentar no vídeo, vai lá no mensagem e comenta. Eu gostaria que você comentasse aí no vídeo, comentasse de onde é, de qual cidade você mora e qual país você está refletindo comigo. Então, Deus nos ressuscitará naquele dia, no último dia. Olha que coisa mais linda! E nos apresentará convosco o corpo de Cristo. Ele, nosso Deus, que é Ele que ressuscitou Jesus, nos ressuscitará para nos entregar para Ele, para junto com Ele morar no paraíso. Você já pensou quanto será maravilhoso ter o privilégio de morar junto com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, onde ali não haverá lágrimas, ali não haverá dor, ali não haverá mais angústia, não haverá mais tribulações, não haverá mais nada a não ser glórias e glórias, e santo é o Senhor. Só haverá glórias e os anjos cantando: Santo, Santo é o Senhor. Ainda continuando o versículo 15: Pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Esse versículo aqui, que fecha essa reflexão, ele me chama muita atenção, porque é por amor de vós, por nos amar, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar ação de graças para a glória de Deus. Então, essa graça maravilhosa que Jesus nos dá, essa paz que Jesus coloca no nosso coração, na nossa alma, é uma paz que ela tem um efeito de abundar em ação de graças para a glória de Deus. Então, nós temos que agradecer a Deus todos os dias, agradecer a Deus até pelas lutas recebidas, pelas tribulações, porque o fogo que purifica o cristão é as tribulações. Pelas tribulações
que somos provados como ouro. Pelas provas que passamos, muitos não crê que Deus permite prova, mas minha amiga, meu amigo, quando Deus me permite passar uma prova, Ele está provando para mim mesma até onde eu aguento, até onde eu confio nele, até onde Ele permite a prova e fica observando se eu serei fiel até a morte. Ele fica observando, não que ele é um pai ruim, não, ele é um pai maravilhoso. Ele fica observando, dando força, estendendo a mão, e o Espírito Santo falando para mim, falando para você. Aguenta só mais um pouquinho. São passageiros. Tudo isso vai passar. E você, eu, vamos morar junto com o Mestre na glória. Nós vamos estar ali junto com Jesus, onde não haverá mais lembrança dessa terra, porque a pessoa que alcançar a salvação, ela será muito mais feliz do que ela pode imaginar, porque ali ela não terá lembranças de que um dia ela sofreu uma enfermidade ou sofreu uma dor. Ela não terá ali lembrança daquele parente que é meio difícil para lidar com ele. Toda família tem um parente que é meio difícil para lidar com ele. Se você não tiver Cristo realmente na sua vida, fica difícil. Não tem essa família na face da terra que é perfeita. Família perfeita é o salvo quando estiver com Jesus no paraíso. Ali seremos família perfeita. Mas enquanto nós estivermos nessa carne, se alguém não traz tribulação para nós, às vezes nós mesmos levamos tribulações para alguém. Eu digo isso porque quando a pessoa está enferma, ela está sentindo uma dor, quem que vai acudir ela? A família. Se não tiver a família, até um estranho chama o SAMU e sem socorro você e eu não fico. É algo assim, como que o amor de Deus manifesta nas pessoas. Hoje, no culto de hoje, eu estava comentando, eu sou uma pessoa bastante alérgica, às vezes demoro a gravar, porque estou sendo atribulada com alguma alergia. Então, eu tenho alergia a vários medicamentos. Eu já tive internada várias vezes, de um médico chegar ao ponto de não encontrar remédio nenhum que meu organismo aceitava. Oh, aleluia, glória a Deus! E ali, o médico chegar para mim, eu não estava no Brasil, e falar para mim, trazer o celular aqui no leito, você vai despedir da sua família, porque daqui você não vai sair, porque não tem remédio para você. Nós vamos retirar todo o remédio, porque todo remédio que aplica em você
causa um efeito colateral pior do que a enfermidade. E ali eu emociono meus amigos, minhas amigas. Ali eu tive essa notícia porque ali eu estava trabalhando. Eu era enfermeira, até trabalhava para 2 médicos cuidando da avó deles em casa. Eu vou dizer para vocês, você fora da sua pátria não tem um parente, mas você que tem Deus não está sozinho. Não, você não está sozinho. Você recebe os melhores cuidados do mundo se você tivesse entre família e de pessoas estranhas que você jamais pensou que iria conhecer na vida. Eu sou muito feliz, fiquei internada 70 dias e 25 dias sem remédio. Quando todos os recursos dos médicos acabaram, meu pastor Mário foi me fazer a visita, pois ele foi chamado, porque era o único que recebia notícia do meu quadro de saúde. E ali eu pedi ele para me ungir com óleo, porque eu não aguentava mais. Eu nem sentava na cama. Eu tinha emagrecido, que eu estava mais parecendo uma caveira espichada num leito. E ali o pastor Mário fez aquela oração, me ungiu com óleo bem aqui na testa. Eu nunca vou esquecer esse milagre. E na hora, entrou no meu corpo como um fogo, mas não é o fogo que nós conhecemos, um fogo queimando, mas não é o queimar de queimadura que nós sofremos ao queimar. Aquilo passava da minha cabeça aos pés e movimentava em todo o meu corpo, da cabeça aos pés. Eu, naquele momento, tive forças para levantar e sentar na cama, e a vizinha do quarto chama os médicos, vem todo mundo correndo pensando que eu tinha partido. E ali fui submetida a todo tipo de exame. Eu não tinha mais nada. Eu fiquei 20 dias em observação. E virou notícia no Hospital Vitor Faz, lá da Itália, cidade de Lecce. Ali eu pude testemunhar de Jesus Cristo, porque todo mundo, porque os médicos, um falava para o outro, as enfermeiras falavam, e aquilo se espalhou, um hospital muito grande, um hospital parecendo uma cidade. E ali as pessoas queriam me conhecer para conhecer o Deus dos crentes, aleluia! E ali separou uma sala, puseram uma mesa pequenininha com forro branquinho, onde eu podia ler a Bíblia para aquele povo e falar desse Jesus, desse poder de Jesus Cristo. E Deus me trouxe do vale da sombra da morte para hoje estar aqui junto com você, dando graças a Deus, porque
pude retornar à minha pátria junto da minha família sã e salva. Tenho muita saudade dos amigos que deixei lá. Eu deixei por lá uma família que é a minha igreja, ao meu templo, qual eu congregava junto com a igreja. A igreja é eu e você. Então, minha amiga, meus amigos, nós nunca estamos sozinhos. Mesmo atribulado, mas nunca desesperado. Nenhum momento eu desesperei ali naquele leito. Ninguém compreendia. Uma pessoa com a sentença de morte, sem remédio, porque não podia tomar. E agora a unção com óleo, vinda de um servo de Deus, através daquela unção, o Espírito Santo entrou no vaso de barro e tirou todo o lixo que era enfermidade e pôs para correr. E me deu vida, e vida com abundância. Está com 25 anos que eu recebi esse milagre. Senti de Deus falar com você aqui hoje. O tempo passou muito rápido, mas nós temos que orar. Não esqueça do joinha, por favor, dê o joinha, dê o like, porque você fazendo isso me ajuda a levar essa mensagem para mais vida. Quem sabe tem uma pessoa num leito de hospital agora que precisava de ouvir o meu testemunho. Não estava nos meus planos junto com a palavra testemunhar, muito menos esse testemunho de 25 anos atrás. Mas valeu a pena. Muitas almas renderam ali aos pés de Jesus. Amém? Dê o joinha, vamos juntos refletir e anunciar que Jesus está voltando. Deixa que seu corpo seja um vaso de barro para guardar esse tesouro que é o Espírito Santo. Amém? Amado Deus e eterno Pai, te louvo e te agradeço. Mais um dia nós vencemos, mais um dia com vida, mais um dia com muita paz, mais um dia de vitória. Tudo que tudo que temos, ó Deus, aqui é agradecer, agradecer e agradecer. Senhor, vai de encontro àquele que está sofrendo num leito de hospital agora. Assim como fizeste por mim, faça por aquele que está sofrendo, porque não sou melhor do que ninguém. Vai de encontro, Pai, os médicos, as enfermeiras e todos que trabalham no hospital, nas UBS, que o Senhor visita cada profissional da saúde, não só dos hospitais, mas da odontologia também, porque a saúde começa pela boca. Senhor, visita a todos que trabalham na área da saúde. Abençoe, ó Deus, a cada um. Abençoa, Senhor, os nossos governantes. Abençoa, Senhor, aqueles que estão na iminência de governar. Que haja paz no mundo, haja paz para aquele que não tem. Multiplica a paz dos vasos de barro que guarda esse tesouro tão maravilhoso que é o Espírito Santo. Senhor, estenda a tua mão para as autoridades civis e militares e eclesiásticas. O Senhor possa alcançar a cada um com uma bênção especial. Abençoa cada um dos meus vizinhos,
abençoa todos da minha rua, abençoa minha família, a família de todos os meus inscritos, abençoa a vida de cada inscrito e de cada um que tem visualizado meus vídeos. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Quero dizer para você que Jesus te ama.